Dom Alejo, um homem de 77 anos que foi intimado pelo cartel mexicano a sair de sua fazenda, mas logo perceberam que ele não iria sair em silêncio. A fazenda iria se tornar uma cena de guerra parecida com John Wick acabando com vilões. Dom Alejo ganhou a vida honestamente. Ele nasceu em 1933, não muito longe da fronteira com o Texas. Ele e seus irmãos conseguiram empregos como trabalhadores florestais na cidade vizinha de Monterey. Ele logo ganhou dinheiro suficiente para comprar seu próprio rancho. Ele fez um bom negócio e encontrou um terreno de 200 hectares mais a leste, em Tamaulipas. Era uma terra devastada quando ele a comprou, mas gradualmente a transformou em uma extensão rica e abundante de terra. Ele nomeou este rancho de São José, em homenagem a seu pai, José Garza, que lhe ensinou o significado do trabalho duro. Dom Alejo tinha um amor pela natureza e pela agricultura, mas acima de tudo, ele adorava caçar e era conhecido por sua mira incrivelmente precisa. Logo, ele começou uma família e com sua esposa Letícia teve 2 filhas, Marcela e Alejandra. Ao longo das décadas, o tráfico de drogas cresceu no México, mas nos anos 2000, uma brutal guerra de drogas estava ocorrendo entre Los Zetas e sua organização mãe, o Cartel do Golfo. As estradas de Tamaulipas se tornaram lugares perigosos, com roubos e sequestros para resgate. E então, essas gangues de drogas começaram suas extorsões sobre os fazendeiros da comunidade local. O cartel oferecia proteção por um pagamento mensal, onde o cartel estava protegendo os fazendeiros do próprio cartel. Era uma maneira desagradável de tirar uma parte do dinheiro arduamente ganho dos fazendeiros da comunidade local, mas ocasionalmente as coisas pioravam ainda mais. O cartel às vezes simplesmente despejava os fazendeiros de suas próprias propriedades e transformava suas terras em campos de treinamento e esconderijos, entre outras coisas. Dom Alejo estava bem ciente do que estava acontecendo. Ele conseguiu viver a maior parte de sua vida como um empresário simples e trabalhador que ganhou a vida honestamente, enquanto El Chapo e outros chefões das drogas argumentavam que não tinha escolha a não ser entrar no tráfico de drogas. Dom Alejo estava provando que eles estavam errados. Seus amigos os consideravam incrivelmente trabalhador e confiável e comentavam que uma promessa de Dom Alejo era tão boa quanto um contrato. Ele escapou de encontro com os cartéis até os 77 anos de idade, mas em 12 de novembro de 2010, membros do cartel dos Los Zetas bateram na sua porta. Naquela época, eles eram um dos cartéis de drogas mais mortais do México. Vamos apenas dizer que eles não estavam vindo para pedir uma xícara de açúcar. O cartel explicou quem eram e que estavam tomando sua casa, mas Dom Alejo recusou-se a ceder às suas exigências. Então, os homens à sua porta deram-lhe um ultimato. Ele tinha 24 horas para coletar todas as suas coisas e deixar a cidade para sempre. Dessa forma, ele poderia recolher muito de seus pertences preciosos e evitar qualquer repercussões violentas, mas Dom Alejo também recusou essa oferta. O cartel então propôs uma oferta menos generosa, dizendo: vamos voltar nessa noite e a propriedade vai ser nossa. Você vai ser um invasor em sua propriedade e será morto. Se ficar aqui essa noite, será decisão sua, mas de uma forma ou de outra o cartel vai voltar. Dom Alejo disse-lhes que não iria a lugar algum e que os veria mais tarde naquela noite. Como um dos amigos de Dom Alejo, Weibo, disse uma vez sobre o incidente, ele nunca teria trabalhado a vida toda para um dia deixar alguém tirar tudo dele. Isso não é da sua natureza. E Dom Alejo estava ciente de que ele simplesmente não podia ir à polícia. Em alguns aspectos, os cartéis eram a polícia e controlavam o México rural. Para dar um exemplo rápido, o filho de El Chapo, Ovidio Guzmán, foi preso em 2019, mas sob ameaça de violência do cartel, foi repentinamente libertado. O cartel supera em muito a polícia em termos de membros, armamento e disposição para causar violência. E este não era qualquer cartel à sua porta.
eram os Lozetas. Um ano antes, Dom Alejo teria ouvido falar dessa notícia. 72 imigrantes do Equador, Guatemala e Honduras foram assassinados em Tamaulipas, no México. As vítimas foram assassinadas em uma área controlada pelos Zetas, que é um cartel muito poderoso e implacável que opera no México. Dom Alejo escolheu uma batalha que poucos sonhariam em enfrentar. O cartel o via como um velho frágil e assumiu que o trabalho daquela noite seria relativamente fácil. O que eles não sabiam é que Dom Alejo viveu a vida inteira com medo do cartel. Ele sabia que um dia eles viriam, e o cartel tinha lhe dado tempo suficiente para se preparar. Em seu porão, Dom Alejo tinha um estoque secreto de armas. Estas eram principalmente rifles de caças, como qualquer fazendeiro já teria, mas vivendo no México rural, onde o cartel literalmente poderia aparecer na sua porta, ele decidiu comprar seus rifles de caça em grande quantidade. Dom Alejo fez o oposto de chamar reforços. Ele tinha vários homens trabalhando em sua fazenda, mas não queria que ele se envolvesse neste problema. Ele disse a todos para irem para casa e terem um fim de semana antecipado. Disse-lhes para levar todos os animais e qualquer objeto de valor que tivessem da terra. Não explicou o porquê e deixou que passassem tempo com suas famílias. Se não tivesse tomado essa atitude, aquelas famílias poderiam ter suas vidas arruinadas para sempre. Joaquim Estrada, um empregado de confiança de Dom Alejo e amigo próximo, sabia que algo estava acontecendo, mas concordou em ir embora. As palavras finais de Dom Alejo para seu amigo naquela noite foram: "Vá lá ver sua família." Esperando pelo segundo chamado, o cartel disse-lhe de forma ambígua que voltariam mais tarde naquela noite. Assim que o sol se pôs, ele se preparou para o pior e assumiu que eles chegariam no escuro total, em vez de quando o anoitecer tivesse apenas começado. Mas antes do pôr do sol, Dom Alejo fez uma ligação. Ele ligou para sua esposa e acreditava que poderia ser a última vez que ouviria sua voz. "Você sabe, meu amor, eu te amo muito. Adeus, meu amor." "Eu também, meu amor," respondeu sua esposa. "Amanhã, se Deus quiser, vamos conversar cedo." Dom Alejo não revelou o perigo em que estava, mas prometeu à esposa que ligaria para ela às 8 da manhã no dia seguinte. Com o cair da noite, ele estava agora preparado para o ataque. As horas passaram, e à medida que o relógio se aproximava do nascer do sol, ele provavelmente pensava que poderia ter sido uma ameaça vazia. Talvez o cartel pensasse que poderia assustar o velho, para simplesmente entrar em uma casa vazia pensando que ele fugiria. Mas às 4 da manhã, apenas 1 ou 2 horas antes do amanhecer, o cartel chegou e não se esgueirou até a fazenda. Começaram a buzinar, piscar luzes e disparar suas armas no ar. Eles estavam reivindicando agressivamente seu território recém-conquistado. Quando o cartel ouviu tiros vindo da casa, tiro que não eram os deles, perceberam que o velho não estava blefando quando disse que os veriam mais tarde naquela noite. Eles aprenderam da maneira mais difícil que uma promessa de Dom Alejo era tão boa quanto um contrato. Dom Alejo estava protegendo sua casa da mesma maneira que soldados medievais defendiam um castelo. Ele tapou as janelas, mas deixou aberturas para ver do lado de fora. Teria um rifle e munição em cada janela, e poderiam atacá-lo de todos os lados. O cartel não percebeu que Dom Alejo era um atirador incrivelmente bom. Seus dias de caça significavam que ele tinha muita experiência. Em vez de veados ou alces, ele agora estava caçando membros de um cartel perigoso. Sua pontaria era tão precisa que estava superando os membros do cartel. Se ele tivesse escolhido uma vida de crime, poderia ter sido incrivelmente bem-sucedido, mas escolheu uma vida honesta e estava fazendo de tudo para proteger a casa e a terra em que trabalhou a vida toda. Suas táticas eram simples. Dom Alejo ia até uma janela e matava um membro do cartel com um tiro certeiro. Depois corria para outra janela e fazia o mesmo. Logo ficou evidente que Dom Alejo havia matado 4 membros do cartel antes mesmo de eles chegarem à sua casa. Em um ponto, o cartel decide recuar. Haviam perdido 4 homens
e esse trabalho claramente não era tão simples quanto parecia. Eles tinham 3 opções. A primeira era recuar completamente do rancho, desistir e perceber que não valia a pena lutar por isso. Mas, se você é um membro do cartel e precisa dizer ao líder que foi derrotado por um velho de 77 anos, está praticamente assinando sua própria sentença de morte. A segunda opção era tentar incendiar a casa e forçá-los a sair, mas o risco de incêndio era grande e não sabiam onde estavam as armas e munições restantes. A terceira opção era recuar para ver quantos homens tinham perdido, recarregar as armas e depois voltar mais preparados e com mais homens. E foi isso que fizeram. Esta é uma das partes mais trágicas da história, pois, de acordo com relatos, um dos membros do cartel ainda está vivo e sendo torturado pela dor de seu ferimento. Os outros membros do cartel decidiram apenas eliminá-lo, sentindo que não poderiam levá-lo para o hospital, e mataram seu próprio homem. Isto mostra que esses homens claramente não têm moral ou ética. Eles só veem um ao outro como armas para ganhar território. Agora eram 5 homens em comparação com os 15 ou mais que estavam presentes na primeira onda. Alguns estavam assustados, pois haviam sido testemunhas de Dom Alejo matando 4 dos homens com quem estavam lutando, mas desta vez não iriam submetê-lo. E foram até lá preparados. Levaram até granadas, que não haviam levado antes, achando que era apenas um velho em uma casa. Então, Dom Alejo fez algo que estava tentando evitar desde o início. Não se trata de chamar a polícia ou ser recatado, mas em vez disso, do que os cartéis são realmente bons. Dom Alejo conhecia todos os pontos fortes e fracos da sua casa, e sabia que se o cartel chegasse ao porão, teria problemas. As paredes finas de madeira dariam pouca proteção, e se jogassem uma granada, ele estaria vulnerável a ser explodido. Em vez disso, Dom Alejo decidiu se tornar ainda mais ofensivo. Sabia que não conseguiria lidar com uma segunda onda de homens, pois não tinha tempo para correr de janela em janela, e seus olhos e mãos de 77 anos de idade estavam começando a falhar. Então, quando eles entraram na casa, jogou uma granada por cima da escada. O cartel agora estava enfrentando suas próprias táticas e estavam incrivelmente despreparados para isso. Em vez de subir as escadas, todos se espalharam para ver onde estavam os outros homens. Enquanto tentavam limpar seus olhos, os restantes dos homens do cartel decidiram que era a hora de seguir em frente. Conseguiram finalmente entrar na casa e correram para um porão, que era lá onde ele tinha suas armas e munições. Então iriam se vingar dele. Então uma explosão ocorreu. Dom Alejo jogou a granada restante e eles ficaram cegos. Com a munição da granada diminuindo, ele estava agora atirando nos outros homens em cada uma das escadas. Ele agora estava contra 15 homens, menos os 5 que já estavam mortos. E logo percebeu que não era a quantidade que os derrubava, era a determinação do cartel, o poder de fogo e as táticas de combate. Eles logo perceberam que não poderiam continuar e recuaram novamente, percebendo que não tinham o suficiente para lutar. Perceberam que essa batalha estava apenas começando. Alguns afirmaram que agora eram 15 homens novamente, mas com 4 mortos. Ele ficou confiante, sabendo que estava ganhando a batalha, mas a vitória foi de curta duração. Dom Alejo, agora em seus últimos momentos, estava lutando como se fosse uma batalha contra a morte. Continuou a lutar enquanto ainda tinha munição e estava acertando os homens em cada uma das escadas, mas logo ficou sem munição e teve que contar com outras táticas para se proteger. Não sabemos quantos homens ele conseguiu derrubar antes de ser subjugado. A história oficial é que Dom Alejo foi encontrado morto no porão. Ele estava cercado por corpos de membros do cartel e deixou um legado de ser um homem de coragem e determinação. Dom Alejo não foi apenas um herói em sua última batalha, foi um homem que dedicou sua vida ao trabalho árduo e à honestidade. Sua história é um exemplo de como uma pessoa pode fazer a diferença e inspirar muitos a lutar contra a justiça, mesmo quando as chances estão contra eles. Seu legado vive como um símbolo de resistência e coragem em face da adversidade.